Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus, expressando-nos o amor e um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa meu irmão. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Eu sou com você no amor do nosso Pai, somos no amor de Jesus. Aleluia. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor com o hino de número 515 da nossa harpa cristã. 515. Se Cristo comigo vai. Vamos estar adorando a Deus com este louvor nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Se Cristo comigo vai. Se pelos vales eu, peregrino, vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz.
Se Cristo comigo vai, eu irei. Será minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui contar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Ainda vamos estar louvando 509, ao passar o Jordão. 509. Quando o Jordão passamos unidos e entramos no céu, veremos lá uma areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, e a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá
todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu, como está, e prostrado aos seus pés adoramos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Aleluia! Bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos estar louvando o Senhor com mais um hino. Glória a Deus. 304, a face adorada de Jesus. Vamos estar louvando o Senhor com este hino nesta noite. Desprezando toda dor, eu vou a cantar, e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grandor, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escura ser, nos servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Podem os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus pela cruz faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar a Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim
Cristo vela aqui, a face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Se entre as ondas estou sem luz, quase a perecer, meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar. Sim, Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei. Com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada hinos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Aleluia! Bendito seja o santo nome daquele que vive e reina para todo sempre. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro do Provérbios. Provérbios, bendito seja o santo nome do Senhor. Provérbios capítulo 30. Glória a Deus. Provérbios capítulo 30, o verso 18 e o verso 19, para a nossa consideração nesta noite. Louvado seja o santo nome do Senhor. Provérbios capítulo 30, verso 18 e o verso de número 19. Todos encontraram? Está registrado assim nas Sagradas Escrituras: há 3 coisas que me maravilham, e a quarta não a conheço: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar, e o caminho de um homem com uma virgem. Louvado seja o nome do Senhor. Com esse versículo nós vamos estar orando e nós vamos aprender um pouco sobre esses 4 caminhos, a qual esse escritor ele vai comentar e vai falar neste texto bíblico sobre estes caminhos. E nós vamos estar aprendendo aqui, era coisa que ele achava maravilhoso e o quarto ele não compreendia. E nós vamos aprender hoje, dentro da palavra do Senhor, este texto bíblico. Todos precisam de oração? Oremos ao Senhor. Querido Pai, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua face, nós nos colocamos nesta hora, para juntos, ó Pai, enaltecermos, bendizermos e glorificar o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor que venha estar falando em nossos corações, segundo a Tua bondade, segundo a Tua graça, segundo a Tua misericórdia e Teu grande poder. E nesta noite o Senhor vem estar falando com os Teus filhos de uma forma soberana, de uma forma poderosa. Nós dependemos do Senhor, precisamos da Tua ajuda e da Tua graça. Seja conosco, nos ajude e nos abençoe, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. As crianças têm liberdade de estar indo para a sua sala. Nós vamos hoje, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos aprender aqui um pouco sobre esses 4 caminhos
de Provérbios, aonde Agur, ele vai escrever essas palavras. Nós sabemos que Agur era filho de Jaqué, autor de uma coleção dos provérbios. E ele escreve neste provérbio, provérbios de sabedoria, para nos instruir a andarmos diante da presença do Senhor. Agur, ele era um árabe da tribo dos ismaelitas, e ele vai escrever aqui neste Provérbios este texto, e nós vemos aí, por ele ser da descendência dos ismaelitas, e ele ali vai também escrever esse texto na Bíblia Sagrada. E nós vamos ver aí esses 4 caminhos que Agur, ele vai dizer assim: há 3 coisas que me maravilham. Ele achou interessante. 3 coisas que me maravilham de uma forma extraordinária. Ele vai dizer que é o caminho, e ele diz assim, a 4ª eu não conheço, que é as 3 primeiras: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha e o caminho do navio no meio do mar. Essas 3 ele vai dizer que ele ficou maravilhado. Ele achou algo extraordinário ao ver essas coisas. Mas a 4ª ele não conhecia, ele não compreendia. E ele vai dizer: e o caminho do homem com uma virgem, essa eu não conheço. E Agur, ele vai escrever dentro deste contexto bíblico a respeito desses 4 caminhos. Ele vai nos relatar, vai nos ensinar, vai nos mostrar algo interessante. E quando ele vai escrever acerca deste primeiro caminho, que é o caminho da águia no céu, quando ele vai escrever esse primeiro caminho, Agur, ele fica maravilhado. Quando ele observa a águia no céu, ele vê o seu voo rasante no céu, ele fica maravilhado. Mas se fosse nos dias de hoje, Agur não ia achar tão interessante um voo de uma águia no céu, porque no tempo dele não existia aviões. Quando ele viu a águia voando, voos altos, bem distante, ele ficou maravilhado. Hoje, se ele estivesse aqui, ele ia escrever dizendo: quando vejo esses pássaros de ferro, esses aviões voando, ele poderia dizer isso, mas ele vai dizer que quando ele vê a águia no céu, o seu voo, ele fica maravilhado. Quando nós vamos ver a respeito da águia, nós vamos ver que a águia é um pássaro, muito grande. Quando abre-se as suas asas, chega a aproximadamente 3 metros de largura. Quando ela abre as suas asas, ela vai chegar até aproximadamente 3 metros de largura. E quando ela começa um voo, ela voa incessantemente, ela não para, ela não desiste. E a Bíblia vai nos mostrar que nós temos que renovar as nossas forças como as águias. Vai nos ensinar, porque é um pássaro que sempre busca renovar as suas forças. E a águia, ela dá o seu voo. Nós sabemos que quando ela está voando, se há uma tempestade, ela passa acima das nuvens e fica fora da tempestade. Ela não pega a tempestade. E quando ela vai chegando a uma certa idade, vocês já observaram, principalmente esses pássaros que têm um bico, como a águia, o bico começa a encurvar. E quando este bico começa a encurvar, ela não consegue se alimentar. O que a águia faz? Ela vai subir no mais alto, vai bater o bico na pedra, vai quebrar o seu bico, para ele renovar de novo, e fazer um novo bico, para ela continuar vivendo.
E Agur vai falar que ele achou interessante o voo da águia no céu, o caminho da águia no céu. Quando nós vemos aqui, nós vamos ver aqui algo interessante que nos mostra a visão. A águia é um pássaro que tem uma visão tão aguçada, uma visão tão ampla, que ela pode estar a quilômetros de distância, ela vê a sua presa no chão. Ela consegue observar a sua presa e não erra o bote para pegar a sua presa. Ela chega e consegue pegar a presa. E Agur estava dizendo que ele ficou admirado ao ver este pássaro, ao ver a forma que esse pássaro, ele estava observando ele, dizer que ele achou tão interessante, tão maravilhoso, que ele vai escrever dentro deste texto, mostrando. E a visão da águia nos ensina que nós temos que ter visão de águia. Por que visão de águia? Águia, ela vê para todos os lados, ela vê para lá, vê para cá, vê para frente, ela vê de vários ângulos. Porém, nós vemos algumas aves que não vê em vários ângulos. Um exemplo, você vai ver, é a galinha. A galinha não vê em vários ângulos, ela só vê de uma forma, de lado, por um lado ou do outro. Tanto é que quando você pega uma galinha, não sei se vocês já fizeram uma experiência, coloca o bico dela no chão e faz um risco, ela fica paradinha, porque ela não consegue observar o que está à sua frente, ela não consegue ver o que está à sua frente. E Agur estava dizendo isso porque a águia, ela tem uma visão que ela vê além. E quando nós vamos para as doutrinas bíblicas, nós vamos ver que este caminho na águia no céu nos mostra também sobre a encarnação de Cristo, nos mostra sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abra para mim a sua Bíblia, livro de João, capítulo de número 1, verso 1 ao verso 14. Vamos abrir lá, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 14. Veja só o que a palavra do Senhor, ela vai nos falar dentro deste texto. João, capítulo 1, verso 1 ao verso 14. Olha só, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se faz. Nele está a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunhar, para testemunho, que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. E estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seus, e os seus não os receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas da vontade de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos aqui que nos mostra, quando Agur, ele está falando a respeito da águia, ele está nos mostrando a importância desta águia. Nós vemos aqui que Jesus, ele teve uma natureza 100% homem, 100% Deus, e nós vemos que várias formas, nós vemos aqui Pedro, ele vai testificar que ele é o Cristo, o Filho do Deus verdadeiro. Então nós observamos
que essa natureza é algo tão interessante que nós vamos observar que como a águia, ela vai falar sobre algo interessante nas alturas. Nós vemos que Cristo, ele vai sendo elevado até as alturas, até onde os discípulos não conseguiram mais o ver, até que vai ocultando nas alturas, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, a seguir, nós vamos observar que quando Jesus está sendo elevado, subindo nas alturas, eles começam a olhar para o céu, e dois varões de branco, dois anjos, colocam diante deles e dizem assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse mesmo Jesus que vós viste subir, ele há de voltar novamente. Então nós vemos que a águia, ela simboliza algo tão interessante para a nossa vida, que Agur, ele vai falar a respeito disso, que fala a respeito da águia, então uma coisa tão profunda, que a águia, ela vai nos mostrar sobre observarmos as coisas de Deus, olharmos com atenção, vermos com atenção as coisas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que primeiro, a águia, ela tinha uma visão ampla. Lá de cima, ela podia observar o perigo, podia ver o perigo que estava à sua frente. Observa bem, quem está assim, consegue ver apenas para frente, não vê para trás, tá certo? Só vou ver para frente alguma coisa até onde meus olhos alcançar dos lados. Mas quem está por cima, vê quem está na frente, vê o que está atrás, vê o que está do lado, vê o que está do outro lado. E nós vemos aqui Agur, ele está mostrando isso aqui porque a águia, ela tinha uma visão, ela podia ver a sua presa, mas ela podia ver também um inimigo que vinha sobre ela. Então nós observamos que é uma das coisas principais, que a águia, ela tinha uma visão ampla, uma visão aguçada, muito grande, que fazia com que ela pudesse observar todas as coisas, pudesse ver todas as coisas. E Agur vai dizer assim, que nós, quando ele olha para a águia, ele observa nela algo extraordinário. Ele falou: fiquei admirado ao ver. Ele fica admirado ao ver o voo da águia no céu. Ele fica surpreso ao ver o voo da águia sobre o céu. E nós vemos aqui que a águia, tendo os olhos, ela pode ver a sua presa, ela pode dar um voo rasante, e ao contrário de várias outras aves, que não pode ser desta forma. E a Bíblia vai nos mostrar que nós temos que ser como águia, renovar as nossas forças como as águias. Olha só para os irmãos ver. Tinha um certo agricultor, e este agricultor, ele pegou um filhote de águia no ninho. Você sabe que a águia só faz ninho no alto das montanhas. E ele pegou um filhote de águia e colocou junto com as galinhas. Pegou o ovo, não o filhote, pegou o ovo de águia, colocou no ninho da galinha, a galinha chocou a águia. E a águia começou a andar igual as galinhas. Aonde a galinha ia, a águia ia junto. Só que ela ia crescendo mais do que as galinhas. Mas ela começou a aprender a andar igual a galinha. Ela ficava ciscando igual a galinha, comendo igual a galinha. E um certo dia, um apicultor, um homem que mexe com aves, ele chega onde estava esta fazenda, e aonde estava esta águia. Ele, vendo ela no meio das galinhas, ele virou para o dono da galinha, do dono das galinhas e da águia, e disse assim: esse pássaro não é uma galinha, este pássaro é uma águia. Ele disse: sim, é uma águia, mas ela aprendeu a conviver com as galinhas, e ela não voa, ela apenas anda. E aquele homem então, olhando para ele, disse assim: não, se você colocar ela
mostrar para ela o potencial, a força que ela tem, ela vai voar. Ele diz: pode fazer. A águia tinha muito tempo que estava junto com as galinhas. Aquele homem pegou a águia, veio com ela até em cima do telhado do galinheiro, ergueu ela para cima e disse para ela assim: águia, voa, alcance os seus limites. A águia olhou para o céu, olhou para as galinhas lá embaixo, ele soltou a águia, ela pulou e foi ciscar junto com as galinhas. Tinha aprendido junto com as galinhas. Ele falou assim: mas ela é uma águia. Ele falou assim: amanhã nós vamos fazer outro teste. Ele pegou novamente no outro dia aquela águia, saiu com ela mais distante, foi até um alto de um pasto, perto da casa, da fazenda, e ali ele levantou ela novamente, falou com ela: voa, alcance os seus objetivos. Quando ele jogou ela para cima, ela viu a galinha lá embaixo, ela pulou no chão, voltou e foi ficar junto com a galinha. E aquele homem disse: não, ela é águia. A águia voa além. A águia vai nos lugares mais altos. Ele disse assim: nós vamos levar ela de novo, vamos fazer outro teste. Saiu com aquela águia de perto da fazenda, subiu um alto de um monte, e quando o sol começou a nascer, ele pegou a visão da águia, colocou no rumo do raio do sol, e ela começou a olhar para o sol, seus olhos começaram a crescer, seus olhos foram dilatando, e ele falou assim: águia, voa, alcance os seus objetivos. Quando ele fez assim, ela esticou as asas, abriu as asas e levantou um voo rasante, e foi subindo, e não voltou mais. Por quê? Ela reconheceu que era águia. Quando nós sabemos que somos águia, que temos visão para olhar para frente, nós não vamos olhar para trás, nós não vamos olhar para baixo, nós não vamos olhar para o lado, nós vamos olhar para frente, para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. E Agur vai dizer: eu me maravilhei ao ver o voo da águia no céu. E ele vai dizer a segunda coisa, que ele achou bastante interessante. Ele vai dizer também o caminho da cobra na penha ou pedra. Vocês sabem que penha é a mesma coisa que pedra, que rocha. Ele vai dizer o caminho da cobra na rocha. Vocês sabiam que a cobra, ela não enxerga? Alguém de vocês sabia que a cobra, ela não enxerga direito? A cobra, ela não enxerga direito, ela tem um sensor que capta o calor. É igual aquelas câmeras de infravermelho, que vê só o calor, ela tem esse sensor. E ela só pelo sensor de calor que ela ataca as pessoas. E vocês já observaram que a cobra, ela passa por um caminho, e ela volta de novo pelo mesmo caminho? Vocês já observaram isso? Ela passa por um caminho e muitas das vezes ela volta pelo mesmo caminho. A cobra faz isso. Você pode observar, se ela passou num caminho, depois ela volta naquele caminho de novo. E olha aqui, Agur estava dizendo que ele achou interessante o caminho da cobra na penha. Porque quando uma cobra anda no meio da areia, no meio da terra, ela vai deixar um rastro. Vai ficar o rastro. E quando ela passa na pedra, irmão Fábio? Aonde que vai ficar o rastro? Aonde que ela vai ver o caminho? Para poder retornar de novo? Para poder voltar novamente? Agur achou interessante isso, sabe por quê? Que quando a cobra ela está andando, além dela deixar o rastro, ela deixa também um cheiro. E ela consegue captar esse cheiro com a sua língua, quando ela põe para fora. Por isso que ela fica toda hora colocando a língua para fora. Ela consegue captar o seu cheiro, por onde que ela passou. E Agur vai dizer que achou interessante o caminho da cobra sobre a penha, que quer dizer, ela não deixava marca, mas ela voltava.
Ela não deixava o caminho na pedra, não deixava rastro, não deixava mancha, mas ela voltava novamente. Ela vinha andar novamente nesse caminho. Então Agur, ele vai observar algo tão interessante a respeito dessa cobra. Nós sabemos que é um animal peçonhento, principalmente nós quando vê uma cobra, se tiver um pau perto, nós queremos matar, né? Nós queremos bater nela e matar a cobra, porque é um dos animais mais peçonhentos, e além que pode fazer mal para o ser humano, e muitas das vezes nós queremos isso. Mas Agur achou muito interessante o caminho da cobra sobre a penha, sem deixar marca. Abre para mim 1 Samuel, capítulo 2, o verso de número 30. 1 Samuel, capítulo 2, e o verso de número 30. Bendito seja o santo nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 2, e o verso de número 30. Olha só o que a palavra do Senhor, ela vai dizer neste versículo. 1 Samuel, capítulo 2, verso número 30. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel: na verdade, tinha dito eu, que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim, perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisas, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Veja bem, o que Deus estava dizendo com quem aqui? Falando a respeito de Israel. Quando Israel estava andando no deserto, a Bíblia vai nos mostrar que Israel andou no deserto durante 40 anos. Foi a caminhada de Israel. Mas vocês observaram que o rastro de Israel não ficou no caminho? Eles andavam no mesmo lugar e não viam o seu rastro. O rastro era apagado, porque Israel estava andando fora do desígnio e do propósito de Deus. Eles foram envelhecendo. A Bíblia vai nos mostrar que nenhum daqueles que estavam andando no deserto vieram entrar, que saíram da terra do Egito, a não ser Josué e Calebe. Foi os dois que adentraram dentro da terra prometida. Os demais foram os que nasceram durante esse período de 40 anos no meio do deserto. E você vai observar que eles andaram 40 anos. E a caminhada para eles chegar em Canaã era 40 dias. Só que eles andavam no mesmo lugar todo dia. Ia rodando. E eles não viam o seu rastro por onde estava passando. Aqui nós observamos, quando Agur, ele está falando a respeito disso aqui, Agur está mostrando que a cobra, ela não conseguia enxergar, ela não conseguia ver, mas ela conseguia voltar pela penha novamente. Ela passava e ela voltava novamente pela penha. Então nós vemos aqui que muitas das vezes as marcas e as pegadas que não ficavam, pode trazer algumas manchas que ficaram para trás. Quando você se lembra de algo que já passou, muitas das vezes você fica querendo ver alguma coisa que ficou esquecida e quer lembrar daquilo. E aqui está nos ensinando que nós devemos apagar aquilo que ficou para trás, porque o nosso Deus já jogou no mar do esquecimento todos os nossos pecados, todas as nossas falhas, todos os nossos erros. Aquilo que passou já foi apagado. Ele já observou que o diabo muitas das vezes quer julgar a você e dizer: você lembra o que você fez? Você lembra como era a sua vida lá no passado? Você lembra como é que você andava lá atrás?
Aí aquilo vem na nossa mente e nós começamos a maquinar. Só que a Bíblia está nos ensinando que o passado ele tem que ser apagado. Agur está dizendo o caminho da serpente na pedra, que não deixa marca. A marca tem que ser apagada. O que passou, passou. Nós vamos viver agora para frente com Cristo. Andarmos com o Senhor, buscando a face do Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quando fala de penha, penha não deixa rastro, pedra não deixa marca. O que é a penha? Penha é rocha. O que é rocha? Rocha é Cristo, o nosso Salvador, o nosso Libertador. O inimigo não consegue deixar marca naquele que é o Redentor, o Salvador da nossa vida. Ele é santo, Ele é soberano, Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, para todo o sempre. E quem constrói a sua casa na rocha, que é Cristo, ele nunca vai cair. Abre para mim a sua Bíblia, Mateus capítulo 7, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 7, verso 24 ao verso 27. Veja bem o que a Bíblia vai dizer. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Olha só, quando Agur estava observando isso aqui, Agur estava dizendo, na pedra, na rocha, ele estava já tipificando a Cristo. Ele estava dizendo, na rocha o inimigo não pode deixar marca, na rocha o inimigo não pode desfazer nada, nem constrói e nem desfaz. Em Cristo só Ele que faz todas as coisas. E Jesus vai nos mostrar aqui neste texto, vai trazer para nós uma comparação sobre o homem que edifica a casa nele, que é a rocha, que edifica a casa em Cristo. Quem faz a casa na rocha, ela não vai cair. Vai vir o vento, vai vir a tempestade, vai vir a chuva, e a casa vai permanecer firme, porque ele está arraigado em Cristo. Mas quem faz a casa na areia, quem faz a casa no homem, quem faz a casa no político, quem faz a casa em outra pessoa, vai chegar uma hora que a tempestade vai vir, vai chegar uma hora que vai chegar os intempéries da vida, vai vir a chuva, vai trazer as marcas e vai derrubar a casa, porque fora da rocha pode ficar as marcas, e o inimigo pode entrar, e o inimigo pode fazer o que quer, mas quem está em Cristo, está debaixo da mão do Onipotente, está debaixo da mão do Todo-Poderoso, e estando debaixo da mão do Todo-Poderoso, ele fica firme, ele permanece, a sua história não mancha, a sua história não fica manchada, não fica marca, ele está no alvo que é Cristo, o Senhor, o Salvador, o Libertador, que vive e reina para todo sempre. Porque quem faz a casa na rocha, ele permanece em Cristo. Então nós temos que observar
temos que ter cuidado com a caminhada. Não caia, não fale, não manche a sua história. Observa como está sendo a sua caminhada. Como que está sendo a sua vida. Não deixe uma mancha no passado. Não deixe uma mancha, uma marca, que alguém venha dizer, olha o fulano, olha o cicrano. Não, fique na rocha, porque na rocha não tem mancha, na rocha não tem marca, na rocha você vai caminhar para frente, olhando o alvo, que é Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ainda 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso de número 12, vamos observar o que a palavra do Senhor, ela vai nos dizer. 1 Coríntios, capítulo 10, e o verso de número 12, olha só. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Olha o que a Bíblia está dizendo. Aquele, pois, que cuida estar de pé, olhe para que não caia. Se você estiver em Cristo, você não vai cair. Se você estiver na rocha, você não vai cair. Mas se começar a olhar as coisas que estão em volta, o que está se passando em volta, muitas das vezes vai fazer você cair e sair de fora da presença do Todo-Poderoso. Agu vai dizer também sobre o caminho do navio no meio do mar. Alguém de vocês já foram ver navio no meio do mar? Ou já andou de barco? Já andou de navio? A irmã Graça já andou. Vocês já andaram de barco, de navio, canoa? Ninguém nunca andou de canoa, não? Mongaldino já andou de barco. Irmãos, quando nós vamos para o mar, eu fui atravessar de Guaratatuba até Ilhabela com a balsa. Eu andei aproximadamente 2 horas no meio do mar, com o carro em cima da balsa, para poder atravessar. Quando eu estava no meio do mar, eu falei assim, se esse negócio afundar, aonde é que eu vou parar? Eu olhei lá longe, aquele pedacinho de terra pequeno, aparecendo lá longe. Falei, se isso aqui afundar agora, tinha mais de 50 carros em cima da balsa, muita gente em cima da balsa, e eu fiquei olhando aquilo ali. Quando eu cheguei ali na cidade de Ilhabela, é um porto, e eu vi ali alguns navios atracados. Eu ficava observando como que um navio tão grande, tinha navio que dava 3 ou 4 igrejas desse aqui, de comprimento, e estava lá em cima da água flutuando. Eu fiquei pensando, como que esse monte de ferro fica flutuando? Você já observou? Você pega um pedacinho de ferro, joga na água, o que acontece com ele? Ele afunda. E eu comecei a observar aquilo ali, e Agu olhou isso. Ele falou assim, o navio no meio do mar. Para ele era maravilhoso ver aquilo no meio do mar. Quando você está andando no meio do mar, você começa a pensar várias coisas. Quem não sabe nadar, fica mais aflito ainda. Quem sabe nadar, sabe que vai morrer também, porque não vai conseguir chegar até onde tem que chegar, não vai conseguir alcançar o seu objetivo. E Agu vai dizer que ele achou interessante, ele achou maravilhoso o caminho do navio no meio do mar. Nós aqui, ninguém de nós é marinheiro, mas o marinheiro, ele sabe andar no mar através das estrelas. As estrelas dão a direção para ele, o conduz para onde ele vai. Ele olha as constelações no céu, e ele sabe ir a direção, as coordenadas, para poder ir. E Agu vai dizer que ele achou muito interessante o caminho do navio no meio do mar. O que é o navio? Biblicamente, tipificando biblicamente,
O navio é a igreja. O que é o mar? Tipicamente, o mar é o mundo. Aguro estava achando interessante, e a Bíblia nos mostra que nós somos o navio no meio do mar. Nós somos o navio flutuando sobre as ondas do mar. E há momentos que o mar quer nos engolir. Há momentos que o mar quer entrar dentro do navio. Há momentos que o mar quer entrar dentro da igreja. Mas se Cristo estiver dentro da igreja, Cristo, Ele é a solução. Cristo, Ele é o resultado que nós precisamos. Nós vamos observar que quando Jesus estava com os discípulos, e Ele vai atravessar de um lado para o outro do mar, com os discípulos, Pedro, que conhecia todos os ventos, os marinheiros sabem os ventos, conhecem os ventos. Tem um vento oriental, tem um vento norte, tem um vento sul, tem um vento sirilanco. São vários tipos de vento. E Pedro conhecia. Ele sabia qual é a hora que ele podia sair, porque ele estava conduzindo o barco, trabalhava com o barco. Pedro sabia se dava para ir ou não. Eles tinham os horários para sair para pescar, porque ele sabia a hora que esses ventos vinham e começava a soprar. E Jesus vai entrar com eles dentro do barco. Pedro, irmão Galdino, por conhecer de navegação, Pedro vai lá e assenta na ponta do barco. E Pedro disse assim: aqui deixa comigo, que aqui eu conheço, aqui eu sei ir, aqui eu sei conduzir, aqui eu sei levar. Sabe o que eu vejo aqui? Tem muitas pessoas que dizem assim: isso aqui eu já conheço, eu sei fazer, deixa comigo que eu resolvo. E não é desse jeito, não é dessa forma, não é assim que deve agir. Quando Pedro senta na ponta do barco, para onde sobra para Jesus? Lá atrás. Sobra para ele ficar sentado lá atrás. Ele não estava conduzindo o navio. Como ele não estava conduzindo o barco, a Bíblia vai dizer que Jesus adormeceu. Pedro falou que conduzia, que sabia, e Jesus deixou. Então vai, Pedro, leva, conduz o barco, leva o barco. Tem muitas pessoas que acham que conseguem conduzir a vida dele, em vez de deixar Cristo conduzir a vida dele. E Jesus está falando: vai levando, vai andando. Na hora que o barco começar a encher, você vai lembrar de mim. Na hora que o barco começar a afundar, você vai lembrar de mim. E Pedro vai conduzindo o barco, vai levando. Mas só que um vento oriental levantou e veio. Quando o vento veio, começou a vir sobre o barco. As águas começaram a entrar dentro do barco. E Pedro já não estava mais conseguindo conduzir o navio. O barco não estava conseguindo levar o barco. Aí Pedro vai até o mestre, Jesus deitado, e ele cutuca em Jesus e diz assim: mestre, não vê que nós estamos perecendo? Não vê que nós estamos morrendo? Jesus vai para a ponta do barco, toma o domínio do barco, levanta, põe-se de pé e diz assim: calma-te vento, sossega-te mar. E no mesmo instante houve bonança, porque aonde Jesus está, tem bonança na nossa vida. Aonde Jesus está conduzindo, tem refrigério sobre a nossa vida. Aonde Ele está, o barco pode estar até meio a pique, mas Ele está dizendo: eu conduzo, eu levo, eu mostro como deve andar, como deve seguir, como deve estar diante da minha presença. E Agur vai dizer que ele achou interessante o caminho do navio no meio do mar. Abre para mim aí Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Louvado seja o nome do Senhor.
Atos dos Apóstolos, capítulo de número 24. Glória a Deus. Capítulo 24, verso de número 25. Atos capítulo 24, verso 25. E tardando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, esparvido, respondeu: por agora vai-te, e em tendo oportunidade o chamarei. Nós vemos aqui, dentro deste capítulo, de número 24, versículo 25, falando a respeito de Paulo perante o tribunal com Félix. Quando Paulo estava com Cristo, nós vemos aqui que ele vai parar num tribunal, mas ele estava em Cristo, que é o nosso barco, que é o nosso guia. E Paulo, ele vai agora sair e diz: vai, quando for a hora eu te chamarei. Então nós vemos aqui Agur, ele mostrando que nós devemos observar o caminho do navio no meio do mar. As tempestades, ela vem sobre a nossa vida, ela vem sobre nós. O navio no meio do mar, quando você está no mar, quando a gente vai na praia, você vê as ondas chegar, e as ondas chegam pequenas, né? Ela vai, amortece e termina. Mas lá no meio do mar, o navio fica assim, ó, ele vai andando para um lado, vai para o outro, ele fica assim. Quem não tem costume, quando fica um pouquinho no meio do mar, começa a ter enjoo, começa a passar mal, porque vem as turbulências. Aí nós observamos aqui a Bíblia nos mostrando que nós estamos dentro do navio, que é a igreja, mas as turbulências vêm, e quando as turbulências vêm, nós pensamos assim: lá fora está melhor, lá fora eu não teria esses problemas, lá fora eu não teria essa dificuldade. Mas enquanto você está dentro do navio, você está vivo. Enquanto você está dentro do navio, você está sendo assegurado pela mão de Deus. Quando você está dentro do navio, mesmo que tenha dificuldade, mesmo que tenha os problemas, as ondas não podem te pegar. As ondas não podem te fazer sucumbir. O mundo muitas das vezes ele quer levantar intempéries. O mundo muitas das vezes quer levantar problemas sobre nós, para poder fazer com que nós venhamos parar, para fazer com que nós venhamos desistir no meio do caminho, nós venhamos desistir no meio da nossa jornada. Mas só que Cristo, que está com a igreja, mesmo que venham as intempéries, mesmo que venham as dificuldades, mesmo que venham os problemas, Cristo está dizendo: eu estou convosco, tem bom ânimo, eu estou convosco, eu sou o refrigério, eu sou aquele que vos consola, eu sou aquele que vos traz a paz. Agur observava o navio no meio do mar. A igreja está desta forma. O mundo está aprovando o aborto. O mundo está aprovando o casamento homossexual. O mundo está aprovando todo tipo de coisa. A igreja está no meio do mundo, que é o mar. Só que o mar não entra dentro da igreja. O mar não entra dentro do navio, porque o navio está sendo guardado por Cristo. Quando o navio for ser submergido, Cristo vai vir e vai nos levar para estar com Ele, para estar junto com Ele, para poder engrandecer, exaltar, bendizer, glorificar o nome daquele que é santo, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, para todo sempre. Então nós vemos
que Agur, ele achou muito interessante isso. E se você for observar, é interessante. Quando você olha o navio no meio do mar, é interessante. Mas ele vai terminar dizendo assim: a quarta coisa, ele vai terminar dizendo assim: a quarta coisa eu não conheço, o caminho de um homem com uma virgem. Ele viu todos esses quatro. O primeiro ele entendeu e achou bonito, interessante, o caminho da águia no céu. O segundo, ele também achou interessante, o caminho da cobra sobre a penha. O terceiro, o navio no meio do mar, ele também achou interessante. Mas o quarto ele diz: esse eu não conheço, o caminho do homem com uma virgem. Esse ele não conhecia. Ele achou interessante um homem pegar uma mulher, uma virgem, e o seu caminho com ela. Quando nós vamos olhar isso aqui, nós observamos que o caminho do homem com uma virgem, que Agur, ele estava dizendo, ele não conhecia, porque era algo que já estava tipificando Cristo, a bodas do Cordeiro, já estava mostrando o Cristo com a noiva, que a igreja é a noiva de Cristo. E ele vai achar interessante, ele vai dizer que ele não conhecia o caminho do homem com uma virgem. E a igreja, ela é virgem diante dos olhos do Deus Todo-Poderoso. Quando nós vamos observar a respeito da bodas do Cordeiro, nós vamos ver que a igreja, ela está no mundo, e ela vai ser arrebatada, e ela vai ter uma união com Cristo. Jesus, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou vos preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então nós sabemos que nós somos a noiva, e a noiva tem que estar preparada para encontrar com Cristo. A noiva tem que estar preparada para estar juntamente com o seu Senhor. Temos que estar adequado para estar juntamente com o nosso Senhor. Então nós vemos aqui que Agur diz que ele não compreendia, ele não conhecia o caminho de um homem com uma virgem. Nós vamos observar aqui que quando a Bíblia vai nos falar isso aqui, nos mostra que a mulher, uma virgem de 20 anos, que a Bíblia está comparando, quer dizer que ela está com a pureza. E a igreja, elas têm que estar pura, sem mancha, sem mácula, sem pecado, para encontrar com Cristo, para encontrar com o Todo-Poderoso. E que o próprio Cristo vai andar conosco, ele vai estar conosco, vai estar junto conosco, para estarmos adorando, exaltando, bendizendo e glorificando o santo nome do Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda a adoração. Nós vamos ver que quando a Bíblia está falando aqui o caminho do homem com a virgem, está dizendo da igreja, está falando da igreja. Como será que está o nosso caminho? Como será que está o nosso andar com o Mestre? Como será que nós estamos andando juntamente com o nosso Mestre, caminhando com o nosso Mestre? A Bíblia vai nos exortar à santidade, vai nos ensinar que nós devemos ser santos, como Ele é santo.
Nós devemos andar em santidade diante da presença do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Nós vamos olhar e abre para mim Mateus capítulo 25. Ó, para os irmãos ver que a Bíblia vai nos mostrar. Mateus, livro do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 5, 25, verso 1. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o azeite, mas as prudentes levaram o azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouve-se um clamor: aí vem o noivo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e se prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-vos para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Quando nós olhamos para este texto, nós vamos observar aqui que eram 10 virgens. Todas elas eram virgens. Todas elas eram puras. Todas elas estavam esperando o noivo. Todas estavam esperando. Não era só 5 que estavam esperando. Todas as 10 estavam esperando. E nós vamos observar aqui que o noivo tardou. Quando a Bíblia fala aqui que o noivo tardou, porque nós não sabemos o dia nem a hora que ele vai vir. O texto diz aqui que à meia-noite ouviu-se um grito. E nós sabemos que Jesus vai voltar de noite e de dia ao mesmo tempo. Como assim, pastor? Vai ser de noite aqui, mas lá no Japão vai ser de dia. Então ele vai voltar de noite e de dia ao mesmo tempo. Ele vai vir para a sua igreja. E quando essas noivas estavam esperando o noivo, elas foram com lamparinas. Por que elas foram com lamparina? Que era noite. Elas levaram a lamparina. Só que elas não pensaram que ia durar a noite toda. Elas levaram o que tinha na sua mão e foi. Sabe o que a Bíblia nos mostra aqui? Que tem muitas pessoas despreparadas. Tem muitas pessoas que conhecem, mas está falando despreparadamente, está fazendo despreparadamente. Elas vão e não levam. Mas 5 pensou assim: já é 6 horas da tarde, um exemplo, vai escurecer, vai ficar escuro. Eu estou dizendo, não a Bíblia, com minhas palavras, vai ficar escuro, vou levar um pouquinho a mais, que quando a minha lâmpada começar a apagar, eu ponho mais um pouco de azeite, e ela continua acesa. Só que nós vemos aqui, que todas elas dormiram, tiveram sono, cansaço, adormeceram. Todas elas vieram dormir e dormiram. Quando o mensageiro ele chega dizendo: aí vem o noivo, elas pegam o isqueiro. Naquele tempo não tinha isqueiro, o trem lá de acender o fogo e acende as lamparinas, todas elas. Mas as que não tinham levado com reserva,
a lamparina fumegava e não se acendia, não clareava. Por que que elas precisavam da lamparina, irmã Graça? Por que que elas precisavam da lamparina, presbítero Galdino? Porque no escuro o noivo não ia conhecê-las. A lamparina é para mostrar o seu rosto. A lamparina estava tipificando a presença do Espírito Santo, que é a luz que nos ilumina, é a luz que nos clareia diante deste mundo cheio de treva. A igreja está no meio do mar, mas o Espírito Santo está nos fazendo brilhar no meio das trevas. O Espírito Santo está nos fazendo as pessoas observar e ver que é um Deus sobre a nossa vida. Aí o que elas falam assim? Dai-nos um pouco do vosso azeite. Elas vão dizer assim, não, antes que caba o nosso também, porque nós só ouvimos a notícia que o noivo está vindo, mas ele não chegou ainda. Olha só, elas tinham tempo. O texto vai mostrar que veio a notícia, aí vem o noivo, vai encontrar com ele. Aí as outras falaram assim, então vamos correndo comprar. Chegou lá no que vende, bateu, ele abriu, elas compraram. Mas quando o noivo chegou aonde estavam as noivas, ele viu o rosto da Maria, da outra, conheceu. Vem comigo, entra para a boda. Entrou para as bodas. Aí as outras chegaram, também tinha sido convidada, também fazia parte para entrar nas bodas com o cordeiro. E elas chegam, bate na porta. Quando bate na porta, quem vai abrir? O noivo. O texto está dizendo, o noivo abre a porta. Quando o noivo abre a porta, ela disse assim, Senhor, abre-nos a porta. Ele olha para elas e diz, eu não vos conheço, porque ele não tinha visto o seu rosto, ele não conhecia o seu rosto. Então, meus queridos, nós que somos igreja, nós temos que deixar Cristo brilhar sobre a nossa vida. Cristo tem que brilhar sobre a nossa vida. E essas virgens aqui, elas não conseguiram entrar, porque não estavam preparadas para entrar na presença do Mestre. O que eu quero dizer para você nessa noite? Você está dentro do navio. O navio pode estar difícil. O navio pode estar te levando para um lado, para o outro. Mas dentro do navio tem vida. Dentro do navio há salvação. Dentro do navio vai chegar num porto seguro, e quando chegar no porto seguro, você vai ter a vida eterna. Quando nós vamos olhar para a Bíblia, navio na Bíblia nos mostra muita coisa. Nós vamos ver que quando Deus anuncia o dilúvio, o que Deus vai falar para Noé? Faz um grande barco. Naquele tempo onde Noé estava não tinha mar. Não tinha água para o barco, mas Noé acreditou em Deus, ele fez o barco, as águas brotaram tanto da terra como veio do céu, inundou toda a terra, o barco começou a andar. Quando eles estavam dentro do barco, a Bíblia vai dizer que eles ficaram dentro do barco, se não me foge a mente, acho que 140 dias ou 150 dias, me ajuda, irmão, 150 dias, eles permaneceram dentro do barco. Pensa bem, ficar dentro do barco 150 dias, muito tempo, só olhando para o pai, para a mãe, para o irmão, para o outro irmão, para a cunhada, olhando uns para os outros, dentro do navio. E muito serviço, porque eram vários animais que estavam dentro do navio. Já pensou? Tanto de excrementos, tanto de esterco, que eles tinham que tirar de dentro do navio, durante 5 meses, como o Galdino falou ali, todo dia, pegar e julgar. Aí, o homem, como é um ser que gosta de viver em sociedade, misturado com as pessoas,
Já observou quando você fica muito tempo num lugar, você quer sair, quer ir para outro lugar? Porque nós queremos viver em sociedade. E eles estavam dentro do navio. E eles começaram a ficar meio deprimidos dentro do navio. E pensaram assim: não dá mais para ficar aqui. E a Bíblia vai dizer que só tinha uma janela que dava por cima do navio. Era o único lugar que eles tinham para subir em cima do navio, abrir a janela e jogar o excremento para fora. Quem sabe os irmãos brigavam dentro do navio. Quem sabe os irmãos discutiam dentro da arca. Não é assim na igreja? Às vezes alguém discute com o outro: eu não vou lá mais porque fulano é assim, Bertano é assim, está discutindo. Mas eu quero dizer para você, é melhor estar dentro do navio do que do lado de fora do navio. É melhor estar dentro do que do lado de fora. E aí aqueles irmãos discutindo, de repente alguém vai até lá fora e disse assim: não aguento mais, eu vou sair. E quando abria a escotilha do navio, olhava para o lado de fora, via corpo boiando sobre as águas do dilúvio. Ele olhava para dentro e dizia: Senhor, obrigado por estar dentro deste navio. Ei, querido, agradeça a Deus por estar dentro da casa do Senhor. Agradeça a Deus por ainda estar dentro do navio, mesmo que as ondas venham, mesmo que as dificuldades estão vindo, mas no navio vai chegar no porto seguro. E quando chegar no porto seguro, Cristo vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e herdai por herança o que está preparado desde a consumação dos séculos. O navio pode estar difícil, mas Cristo está dentro do navio. Aleluia. E nós vemos aqui que a igreja, que é Cristo, a igreja que vai encontrar com Cristo, a noiva, está se preparando para estar com o nosso mestre. Então nós vemos aqui Agur dizendo: eu me maravilho com essas coisas. Então, irmão, vamos aprender nesta noite. Vamos aprender com a águia, vamos aprender com a penha, com a rocha, que é Cristo. Vamos aprender com o navio, e vamos aprender com a igreja. Vamos aprender com Cristo, o homem, o nosso Salvador, o nosso libertador, que breve virá buscar a sua igreja. E Deus em Cristo nos abençoe com esta palavra, e que o Espírito Santo, ele continue falando em cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos estar louvando o Senhor com mais um hino, para nós estarmos ofertando para a casa do Senhor nosso Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. 48 da nossa harpa cristã. O dia do triunfo de Jesus. 48. Quando já do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de ouvir a voz de Cristo, e os seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim
chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado, foi Jesus meu Salvador. Desprezaram e insultaram meu Senhor. Mas faltoso vem o dia do triunfar do meu Rei, e por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz para me salvar. Tão somente nele espero, se sempre esperarei, pois por sua imensa graça eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfar do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando esse dia chegar, nós estaremos com Cristo, juntamente com Ele, para exaltar, bendizer e glorificar o santo nome do Senhor. E Deus nos abençoe com esta palavra, e o Espírito Santo continue falando em cada coração. Vamos estar de pé, vamos estar agradecendo a Deus por mais esta oportunidade nesta noite. Amanhã tem um culto ali na casa do nosso irmão Juninho, e quinta-feira nós estaremos aqui novamente para engrandecer, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Todos precisam de oração? Oremos ao Senhor. Querido Pai, Senhor, diante da Tua presença e da Tua face, te louvamos, ó Deus, adoramos ao Senhor por tudo. Pedimos ao Senhor que continue com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos ajudando segundo a Tua bondade, segundo a Tua graça e a Tua misericórdia. Deus Santo, Deus poderoso e eterno, em nome daquele que vive e reina para todo sempre, seja conosco, nos ajuda e nos abençoe, para a glória do Teu nome, é o que nós te pedimos nesta hora, certo da Tua bênção e da Tua vitória, em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o imensurável amor de Deus e a doce e incomparável comunhão do Espírito Santo repose sobre cada coração, e nós dizemos amém.